Bom, as terras raras são elementos químicos fundamentais para aplicações de alta tecnologia na economia mundial. Elas estão no centro do debate econômico não à toa, pois elas são usadas tanto em chamados ímãs permanentes dos veículos elétricos. Então todo o sistema de mobilidade elétrica depende de um conjunto de terras raras. A gente está falando de 17 terras minerais, alguns deles são importantíssimos para os ímãs permanentes que fazem o motor dos veículos elétricos girarem, mas também há aplicações de terras raras muito importantes em todos os equipamentos eletrônicos que nós utilizamos hoje, sobretudo para memórias, de celulares, de computadores, e também aplicação muito importante na indústria militar. As terras raras são usadas para ligas metálicas de alta resistência, ou seja, resistência sobretudo ao calor, e ao choque, e também as terras raras são utilizadas, devido às suas propriedades, para aplicações bélicas, de mísseis autoguiados, sobretudo na parte de lasers, Então a gente está falando de elementos químicos que têm alta condutibilidade, ou seja, condutibilidade elétrica, são resistentes ao calor, altamente resistentes ao calor, e também refletem a luz de maneira muito precisa. As terras raras não são exatamente raras porque elas estão em pouca quantidade no globo terrestre, muito pelo contrário. Elas são raras porque seu processo de extração, de separação, de purificação exige elevadas somas de dinheiro e também aplicações tecnológicas de alta precisão. Ou seja, as terras raras não são raras porque existem poucas, mas porque para chegar ao nível de pureza necessário para a aplicação econômica, elas exigem um investimento elevadíssimo e também técnicas avançadíssimas, sobretudo no processo de separação e refino dessas terras. Por que elas surgem, Qual que é a hipótese, qual o trabalho para esse ressurgimento do interesse das terras raras? Pensando na totalidade do sistema econômico mundial e pensando na reprodução do capital, a importância das terras raras reside justamente no fato de que elas são indispensáveis para os setores que coordenam a reprodução do capital a nível mundial e, portanto, são a base da hegemonia econômica dos países centrais e também, nesse momento, o lugar a partir do qual os Estados Unidos se agarram para tentar preservar sua condição de potência imperialista a nível mundial. Quando nós pensamos na reprodução do capital a nível mundial, a gente tem que pensar sempre que nem todos os setores têm a mesma importância, o mesmo nível de essencialidade na reprodução. Isso está no Marx, os setores de maior composição orgânica, do capital, tem como pano de fundo a sua composição técnica, ou seja, o seu esqueleto técnico-produtivo. Os setores de ponta, aqueles setores mais avançados da tecnologia em determinado período histórico, são eles que impõem as condições econômicas para o restante do sistema. A Ana Esther Cesenha, que é a intelectual mexicana, cunhou para a interpretação desse cenário, técnico-produtivo mundial, a ideia de equivalente geral tecnológico, uma analogia à ideia do equivalente geral do Marx, para o dinheiro. O equivalente geral tecnológico, em qual sentido? No sentido de que são setores, no caso a gente está falando aqui dos setores dos semicondutores, dos microchips, das suas aplicações em hardware, e software também, a importância da inteligência artificial aí. São setores os quais nenhum dos demais setores econômicos pode deixar de utilizar. Então, o agro hoje, o latifúndio exportador, ele necessariamente, se quiser ser competitivo, ele precisa utilizar tecnologias relacionadas à ciência de dados, aos drones, à automação dos seus processos produtivos. A mesma coisa para a indústria pecuária, a mesma coisa para a indústria automobilística, a mesma coisa para todos os setores econômicos. Então, esses setores econômicos que estão na ponta, que coordenam do ponto de vista técnico-produtivo o restante do sistema, eles têm uma prerrogativa. Por serem os detentores, os monopolizadores das tecnologias de ponta, eles podem impor aos demais setores condições que permitem uma apropriação desigual
do mais valor produzido mundialmente. Por isso a importância deles. E por isso também uma disputa tão acirrada entre uma potência imperialista que alguns dizem decadência, me parece que é um processo muito mais longo, né, do que alguns querem definir, tanto de um lado quanto de uma outra potência que busca assumir essa condição de liderança mundial. Não à toa a disputa ela se dá sobre esses setores estratégicos, que está chamando de setores estratégicos da economia mundial. Não é a mesma coisa produzir carne embalada, exportar soja em grão, óleo de soja, do que produzir semicondutores. E esses semicondutores, esses veículos elétricos, porque além disso, né, todo paradigma tecnológico ele tem suas fontes de energia necessárias e há uma transição longa, né, de longo prazo, mas há uma transição para outras fontes de energia, sobretudo energia eletrificada, energia elétrica, a mobilidade elétrica. Não à toa, esses são setores que estão sendo o foco da disputa e esses setores precisam necessariamente, não há substitutos, precisam das terras raras para se viabilizarem economicamente. A distribuição das terras raras a nível mundial, ela segue a seguinte proporção. China detém cerca de 50% de todas as reservas de terras raras, sobretudo aquelas que são de aplicações estratégicas. Há terras raras que são usadas em vidros, em cerâmicas há muito tempo, não são consideradas estratégicas, né? Mas aquelas que são usadas para veículos elétricos, semicondutores, toda a parte de microeletrônica, a China concentra 50% das reservas. O Brasil concentra 23% dessas reservas, são dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e os Estados Unidos concentram cerca de 2% das reservas. Poucas. Porém, em termos de produção, a China produz 69%, extrai 69% das terras raras, os Estados Unidos 11%, o Brasil menos de 1%. Ou seja, temos aqui uma configuração em que China, que possui as reservas maiores, já está extraindo essas reservas, depois eu vou falar que ela também está processando essas reservas. Os Estados Unidos têm reservas pequenas, alta necessidade dessas reservas, não tem depósitos suficientes para os próximos anos, mas já é um produtor, produz 11% das terras raras, extrai 11% das terras raras, uma extração insuficiente para a sua indústria. O Brasil tem 23% das reservas e produz praticamente nada. No cenário atual, a China utiliza das terras raras, monopoliza esse setor, ou seja, esse setor é um setor de monopólio estatal. A extração das terras raras na China ele é controlado por duas grandes empresas chinesas que estão vinculados à SASAC, né, que é a Comissão Central de Ativos Estratégicos do Estado chinês. Então, todas as decisões sobre extração dessas terras raras está condicionada à política de Estado centralizada. A China tem imposto cotas de exportação dessas terras raras, buscando com que os países que não têm essas reservas ou têm essas reservas em quantidades inferiores às necessárias para suas estruturas produtivas, não formem reservas estratégicas, né? Ou seja, isso é uma prática comum dos países centrais, a formação, além da compra de matérias-primas para o seu processo produtivo cotidiano, é a formação de reservas estratégicas para garantir em momentos de crise ou em momentos de contendas mais acirradas a nível mundial, garantir a oferta desses minerais. O caso das reservas estratégicas de petróleo, por exemplo, dos Estados Unidos é clássico nesse sentido. O mesmo tem sido feito para os minerais críticos e, sobretudo, para as terras raras. Então, a China usa esse processo usa cotas de exportação para evitar que os países centrais se apropriem das suas terras raras in natura e industrializem os seus países, construam a cadeia produtiva de industrialização dessas terras raras. Então, isso é muito importante. Isso faz com que os Estados Unidos e a Europa vejam o Brasil, que tem a segunda maior reserva, como um espaço estratégico de disputa. E tem, nos últimos 10 anos, chegado ao país de maneira muito, muito decidida para fazer estudos de exploração de terras raras. Hoje, no país, no Brasil, há uma empresa, né, que explora terras raras hoje no Brasil, uma empresa em Goiânia, em Minaçu, em Goiânia. Ela se chama Serra Verde, porém é uma empresa de capital britânico-estadunidense. Exportações ainda muito no início,
com tendência a aumentar, mas todas as empresas que estão fazendo pesquisa em terras raras, né, a pesquisa é a primeira etapa, né, da exploração antes da lavra, todas as empresas são estrangeiras, todas as empresas são multinacionais, estadunidenses, australianas e canadenses, que estão vinculadas, né, ao sistema ali estadunidense, né, do ponto de vista da exploração de minerais ao redor do mundo. E o Brasil está, nesse momento, o Brasil não tem política tecnológica, não tem política de exploração e está completamente à mercê da exploração das grandes companhias estrangeiras. Ou seja, se repete aqui um pouco, né, aquele dilema, né, já que aparece historicamente na América Latina, né, no caso do estanho da prata na Bolívia, né, o metal do diabo, né, o metal del diablo, né, do Augusto Céspedes, a ideia de que essa exploração ela pode criar um novo ciclo, né, daquilo que alguns chamam de reprimarização ou de aprofundamento dessa reprimarização da economia brasileira que já está em curso há muitos anos. Só para fechar esse ponto, né, o que acontece também é que China não coordena só, não tem as maiores reservas, não só a maior produção in natura, mas também 96% de toda a manufatura de terras raras hoje é feita na China. Então, os veículos da Tesla, por exemplo, né, do Elon Musk, que necessitam dos ímãs para os seus carros elétricos, esses ímãs permanentes são importados necessariamente da China. A China coordena a cadeia como um todo, o que torna a cobiça dos países centrais, dos países imperialistas sobre o Brasil muito mais acirrada, né, muito mais intensa, que é o que a gente tem visto atualmente. Eu vejo isso dentro de uma ausência, dentro de uma linha, ou seja, não há incoerência nisso, no sentido de que está dentro de uma linha em que o Brasil, o governo atual, carece de uma política estratégica de reposicionamento dentro da divisão internacional do trabalho. Ou seja, isso a gente sabe, né? Não há política estratégica de ciência e tecnologia. Se não há política estratégica de ciência e tecnologia, política estratégica industrial, de superação da relação desigual dentro da divisão internacional do trabalho, obviamente não vai haver uma política estratégica para a exploração dos minérios, que são, digamos assim, o nutriente, né? São, fazendo uma analogia aqui, talvez meio pobre, mas são os nutrientes do sistema econômico, né? Do sistema produtivo atual. Então, sem eles não há política estratégica ao longo da cadeia. O equívoco ele é mais grave ainda porque os Estados Unidos não têm nada a oferecer em troca. Ou seja, os Estados Unidos não dominam a tecnologia de separação e nem de manufatura das terras raras. Os Estados Unidos hoje exploram as terras raras in natura, né, extraem, fazem a lavra, sobretudo a empresa Mountain Pass, né, MP, ela manda para a China para fazer a separação e a manufatura e importa os ímãs permanentes prontos. Ou seja, os Estados Unidos... Porque muitas vezes a gente pensa no acordo entre países, do ponto de vista da tecnologia, essa ideia, né, bastante equivocada de uma transferência de tecnologia, e pensa, olha, tudo bem, né, vamos colocar as terras raras para jogo, porque os Estados Unidos talvez poderiam transferir tecnologia para cá. Nesse caso, nem isso faz sentido, porque os Estados Unidos não têm a tecnologia de separação e de manufatura de terras raras. Tanto não tem que o próprio Departamento de Defesa estadunidense acaba de investir nessa empresa privada Mountain Pass com 400 milhões de dólares, se tornando a maior acionista da empresa que explora terras raras nos Estados Unidos e garantindo um empréstimo junto com o sistema financeiro privado, JP Morgan, etc., e o Estado, né, o Banco de Desenvolvimento dos Estados Unidos, um investimento de 1 bilhão, dinheiro subsidiado, para a construção, para desenvolvimento de uma capacidade de processamento e fabricação de ímãs nos Estados Unidos que não há. Além disso, o governo americano, o Departamento de Defesa, garantiu nos próximos 10 anos políticas de preços mínimos para essa fábrica nova de ímãs e a compra de 70% de toda a produção de ímãs e materiais processados de terras raras pelos próximos 10 anos. Ou seja, o que os Estados Unidos quer hoje é garantir soberania científica e tecnológica sobre a parte mais importante da cadeia, que é a separação e manufatura de terras raras. Fazer os ímãs, construir os ímãs, as ligas metálicas, que serão usados nos seus mísseis, nos seus aviões, nas suas frotas de automóveis. Para o Brasil, o interesse dos Estados Unidos é o interesse de exploração pura e simples do mineral, exportando ele
para os Estados Unidos para futura manufatura, quando isso for possível, né? Isso coloca um pouco o debate sobre qual seria a estratégia, né, brasileira, no caso de uma política distinta, né, para as terras raras. E o que eu tenho pensado, o que eu tenho defendido é, de fato, a necessidade do monopólio estatal sobre as reservas e o processamento das terras raras, sobretudo em suas fases iniciais. Ou seja, monopólio estatal, considerando essas terras raras como elementos estratégicos, tal como, por exemplo, são os minerais radioativos brasileiros, que são monopólio da União e são explorados unicamente por uma empresa, são as indústrias nucleares do Brasil. Então, o mesmo sistema deveria, na minha opinião, tal como é feito na China, tal como os Estados Unidos têm feito à sua maneira, e tal como a Europa tem feito à sua maneira também, garantia do monopólio estatal sobre essa primeira etapa, a etapa fundamental da extração. Porque, de outra forma, sejam empresas nacionais privadas ou sejam empresas nacionais estrangeiras, o que é mais grave, a ausência de tecnologia própria no Brasil, né, e o elevado custo de transformar isso, separar esse mineral e tal, e manufaturar ele, vai levar qualquer empresa, seja privada, nacional ou estrangeira, aqui, privada, a fazer mais simples, garantir a exportação desses minerais e as rendas de extração, como acontece hoje, como, por exemplo, é o caso da Vale do Rio Doce atualmente com o minério de ferro, né? Então, me parece que a única forma, no caso de reservas críticas como essas, inclusive para decidir sobre sua exploração ou não, esse é outro tema, né, importante, é necessário monopólio estatal. Claro, um monopólio estatal dentro de um projeto de ruptura com a posição do Brasil dentro da Divisão Internacional do Trabalho. Mas você observa isso no governo? Não, obviamente não, né? Obviamente não. Eu acho que tem alguns sinais. Já vou falar sobre a questão da ciência e tecnologia, mas tem alguns sinais. Por exemplo, o governo acaba de lançar um edital, o Ministério de Minas e Energia do governo atual, o governo Lula, acaba de lançar um edital financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a União Europeia, para a construção de uma estratégia nacional para terras raras. Ou seja, o Ministério de Minas e Energia lança uma chamada financiada por atores que têm, no caso, sobretudo no caso da União Europeia, mas também no caso do BID, que é um multilateral com enorme hegemonia estadunidense, tem interesses conflitantes com o interesse nacional. Então, esses atores vão financiar uma estratégia nacional de terras raras, a construção de um documento para subsidiar uma estratégia nacional de terras raras. Isso me parece, assim, paradigmático desse ponto de vista, né? Além disso, corre no Congresso o PL, o projeto de lei para uma política nacional de minerais críticos. Os minerais críticos são algo um pouquinho maior, né, do que as terras raras, inclui o lítio, cobre, nióbio, etc. Também nesse caso, o PL claro, não é uma iniciativa do governo, uma iniciativa do Solidariedade também, claramente insuficiente, a gente pode falar sobre isso depois, mas sobre o governo federal, digamos que tem agência sobre isso, né, me parece que não há, assim, não há porque, dadas a condição atual, né, tudo mais constante, não há por que esperar, de fato, uma medida, digamos assim, mais ousada no sentido da estatização das reservas, nacionalização das reservas de terras raras, né? Me parece que esse não tem sido o caminho, não vai ser o caminho. Aliás, além, e já entrando no tema da dependência científica e tecnológica, a pesquisa sobre terras raras do Brasil, ela não é nova. O Brasil tem uma instituição pública chamada CETEM, né, o Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que pelo menos desde a década de 90 vem estudando aplicações de terras raras e a construção de uma cadeia nacional, onde o papel do Estado sempre, um dos documentos que eu andei estudando, é central, para as terras raras no Brasil. Então, o Brasil, o CETEM, por exemplo, que fica no Rio de Janeiro, ele já consegue dominar a tecnologia da separação, que é a tecnologia mais cara, ou seja, você extrai um maciço ali, mineral de terras raras com uma composição de terras raras, digamos, naquela toda a massa extraída de 1%. Então você tem que fazer esse 1%, ganhar um grau de 99% de pureza ao longo do processo. Isso não é um processo, não é só separar o mineral, né? Você tem um processo longo, usando uma série de solventes, para você conseguir ter um mineral com 99% de pureza para ser aplicado, ter aplicação industrial. O CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, ele já domina em laboratório essa separação. Ou seja, só que não tem dinheiro para planta piloto e muito menos para escalar essa produção em escala industrial. Então, além disso, aqui a própria Universidade Federal de Santa Catarina
participou nos anos 2000 de uma nova iniciativa de pesquisa sobre terras raras, Universidade Federal de Minas Gerais, enfim, existem pesquisadores no Brasil que fazem essa pesquisa há muito tempo e que ficaram completamente indignados e com razão de não terem sido consultados, não estarem sendo consultados na formulação de uma estratégia nacional de terras raras. Ou seja, mesmo a inteligência nacional nesse campo está sendo deixada de lado, né? Obviamente aqui pensando que não é simplesmente um descuido, né? O lançamento de um edital com participação da União Europeia e do BID. Não se trata de um descuido, né? O que a gente tem aí são lobbies importantes. Só uma nota biográfica. Ano passado, trabalhando em Brasília, eu tive uma reunião dentro da Associação de Bancos Públicos na qual eu trabalhava, tive uma reunião com um grande banco de investimento público europeu. E no meio da reunião, eles dizem explicitamente, olha, nosso interesse aqui de investimento são terras raras, minerais críticos e hidrogênio verde. Nosso banco de investimento, um banco público, né, de algum país da União Europeia, falando isso explicitamente. Ou seja, existe uma estratégia europeia de garantir o provimento nos próximos 10 anos, de diversificar as fontes de terras raras. Ou seja, a União Europeia depende absolutamente da China hoje, quer diversificar as fontes de terras raras. A segunda principal reserva do mundo é o Brasil. Obviamente que a União Europeia tem aqui uma política de extração de terras raras nos países periféricos e de manufatura dessas terras raras nos seus próprios territórios. Acaba de ser inaugurada, faz uma semana, a primeira fábrica na União Europeia de manufatura de terras raras, de fabricação dos ímãs permanentes de terras raras. Então, de novo, se reproduz a velha divisão internacional do trabalho, periferia exportando os minerais, o centro manufaturando, e aqui no caso do Brasil, a ausência completa de uma estratégia que vise pelo menos reposicionar, né, sem falar de fato de revolucionar, né, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, não há um mínimo, né. As terras raras no Brasil, elas estão em reservas descobertas hoje em Goiás, Minas Gerais, são reservas comprovadas, e algumas, né, exploradas, no caso da Serra Verde, mas existe na pesquisa geológica brasileira, falta mencionar que o Brasil tem um serviço geológico nacional muito bem desenvolvido, com, né, pesquisadores, concursados, geólogos de alta capacidade. É ocioso dizer que todas essas estruturas estão completamente subfinanciadas e precarizadas, né? Mas existe esse mapeamento tem sido feito. A gente tem reservas, então, de reservas, digamos assim, substantivas, né? Goiás, Minas Gerais, e uma parte ainda não comprovada, mas provável, né, reservas prováveis na Amazônia e em reservas indígenas também, coloca o tema da exploração no centro do debate. O Brasil já produzia terras raras na década de 60 e 70. Há terras raras no Brasil no litoral, as chamadas areias monazíticas. Então são terras raras de baixo valor agregado, mas que eram exportadas para os Estados Unidos para auxiliar lá no processo de enriquecimento de material nuclear. Depois isso houve, né, houve uma CPI sobre isso, inclusive do ponto de vista da soberania nacional, no final da década de 90, né, houve um pequeno movimento aí para questionar essa exportação. Como eu acho que tem, e falando sobre soberania, eu acho que o tema das terras raras é um tema que parece, pensando aqui, se parece muito com o tema do petróleo, da exploração dos recursos naturais. E eu acho que aí a questão da soberania nacional, ela é o mote, né? A gente sabe que num país dependente, a questão da revolução, ela passa pela questão nacional, né? E me parece que a forma de mobilizar né, criar uma mobilização, criar um pensamento crítico a respeito da importância dessas reservas, ela passa pela afirmação da soberania nacional do projeto nacional, né? E, portanto, pela defesa do monopólio. Eu acho que é uma falta de dicotomia, a gente pode pensar, eu tendo a pensar isso a partir de um certo princípio da totalidade, né? A dependência, o país, Brasil, um país dependente, dentro do sistema mundial capitalista, a questão das terras raras nesse processo. Então, vamos pensar o seguinte, né? Nós, hoje, para utilizarmos materiais que possuem terras raras ou minerais críticos, esses componentes que nós estamos usando aqui, com os quais nos relacionamos de maneira
cotidiana, sem perceber que são todos produtos de grandes corporações estrangeiras, eles são importados hoje, né? A gente importa bens de média, alta tecnologia, inclusive todos hoje, né, se não a totalidade, mas a grande maioria, por exemplo, dos ônibus de transporte público urbanos, elétricos, são todos importados, eles vêm desmontados e são montados aqui. Então a gente está importando, dentro desses componentes, desses bens de alta tecnologia, estão incorporados aqui esses elementos minerais críticos às terras raras. Para que nós consigamos importar bens de alta e média alta tecnologia, para que esses dólares possam ser usados para importação, o que a gente tem feito atualmente? Ampliando fronteira agrícola, exportando minerais de baixa, minerais in natura, ou bens manufaturados de baixa intensidade tecnológica. Estou falando de carne embalada, estou falando de soja processada, de óleo de soja, etc. Então, para nós conseguirmos utilizar esses elementos que já são uma necessidade do ponto de vista social e que num processo de reposicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho precisaríamos muito mais desses semicondutores, etc., né, para um processo de uma industrialização de novo tipo, se não produzirmos esses bens, teremos que necessariamente importar esses bens. Para importar esses bens, a gente hoje constrói um modelo de exportação de produtos primários de baixo valor, de baixa intensidade tecnológica. Isso coloca a questão para a gente. Bom, se eliminando a hipótese de uma desconexão, ou seja, de que uma reforma ou uma revolução no Brasil vai nos desconectar do resto do mundo, a gente vai continuar precisando de computadores, de máquinas, equipamentos, de ônibus elétrico, para fazer essas reformas urbanas do Brasil, etc, etc. A gente vai fazer o quê? A gente vai continuar importando? Se a gente continuar importando isso, a gente vai ter que exportar outra coisa. O que a gente vai exportar? Vai continuar exportando soja, minério de ferro? Então, hoje, né? Que tá, completamente, cujos impactos são absurdos, né? Não preciso nem falar a respeito. Então, a ideia de que seria possível, ou mais que possível, é necessário pensar estrategicamente na exploração das terras raras do Brasil, implica olhar para o lugar que estamos na Divisão Internacional do Trabalho e decidir, olha, quais jazidas nós vamos explorar. Para quê? Para fazer ônibus para as cidades, ônibus elétrico. Para ter minimamente uma soberania sobre bens de alta tecnologia, que hoje são objeto de domínio não somente econômico, mas geopolítico, né? O controle sobre essas tecnologias de ponta, controle sobre as redes, controle sobre a inteligência artificial, enfim, tudo isso precisamos, estão longe de estarem atrelado a uma suposta economia da informação, né, desmaterializada, né? Quando a gente está falando de terras raras, a gente está falando exatamente de dominar esses setores. Então, escolher quais setores dominar, escolher quais tecnologias poderíamos produzir de maneira própria, que são tecnologias críticas, ou seja, que são necessárias, que exigem um controle nacional, e também escolher quais jazidas não iremos explorar. Ou seja, jazidas em terras indígenas na Amazônia, podemos, por princípio, dizer não vamos explorar essas jazidas. O que o Serviço Geológico Brasileiro coloca hoje, que a parte mais rica, né, das jazidas brasileiras são jazidas de argilas iônicas, que são depósitos mais superficiais, que exigem uma menor intervenção. Obviamente, toda mineração ela né, destrutiva inerentemente, mas exigem uma menor intervenção para a sua exploração. Então, tem reservas com alto grau um elevado grau de pureza relativo, uma extração relativamente mais simples. Então, para entender, bom, não explorar terras raras, não explorar o lítio, não explorar o nióbio, e transformar isso aqui, né, em produtos, né, em maquinaria, em produtos de alta tecnologia, significa que a gente vai precisar continuar importando isso. Para continuar importando isso, o que a gente tem hoje, expansão da fronteira agrícola, expansão da mineração, ou seja, as zonas críticas, as zonas, digamos assim, de sacrifício, né? Hoje, a gente constrói zonas de sacrifício sobre a fronteira agrícola Amazônia, Cerrado, etc., mineração na Amazônia, etc., para poder importar esses elementos, né? Então, a ideia de explorar as terras raras significa diminuir, inclusive, a pressão sobre essas outras atividades econômicas, diminuir o poder do agro sobre isso, né, que se diz, olha, nós garantimos os dólares aqui para poder importar, né,
Então, me parece que teria que se pensar esse tema a partir desse ponto de vista, né? O mundo atravessa hoje isso não é secundário, o mundo atravessa hoje uma mudança de paradigma científico-tecnológico, ou seja, como lá o Ernest Mandel, né, marxista belga, bem estudou, a gente tem dentro da economia capitalista a nível mundial, ciclos, né, de padrões, de paradigmas tecnológicos que se estruturam, envelhecem e dão lugar a outros paradigmas. Cada paradigma novo desse implica uma grande disputa sobre sua liderança, como eu já falei aqui, e nesse caso me parece que o paradigma emergente, né, esse paradigma, ou poderia, alguns autores dizem, um aprofundamento do paradigma anterior, esse paradigma dos semicondutores, da microeletrônica, da informática e das suas aplicações, agora sobretudo na inteligência artificial. Isso implica que aqueles países que estão de fora dessa disputa tendem a sofrerem um processo, lembrando aqui o Darcy, de modernização reflexa. Ou seja, esses países vão ser reposicionados na divisão internacional do trabalho para servirem de fornecedores dos novos materiais necessários para que esses países exerçam a hegemonia. Nesse contexto, o Brasil está completamente desarmado. Para a gente falar primeiro de dependência científica, tecnológica, obviamente a gente tem que pensar na economia política do país como um todo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, isso tem sido tratado aqui, inclusive no IELO, de maneira, enfim, bastante recorrente, né? É impossível você pensar uma política de soberania científica e tecnológica com um arcabouço fiscal, um teto de gasto que impede o gasto público. É impossível você pensar numa política de soberania científica e tecnológica com uma taxa de juros a 15%, que beneficia, né, setores rentistas do capital. E uma grande, fora isso, né, se a gente pensar nos subsídios do agro, né, do latifúndio, então a gente tem uma economia política que não aponta isso, né, enfim, podemos voltar no plano real, nos últimos 20 anos, que não aponta para um reposicionamento do Brasil do ponto de vista científico, tecnológico a nível mundial. Isso é muito óbvio. O Brasil pode crescer? Pode crescer, né? Momentos em que o Brasil... Veja, hoje a gente tem uma taxa de desemprego baixa, um aumento da renda média marginal e um cenário devastador do ponto de vista produtivo, né? A formação bruta de capital fixo caindo, estagnada ali nos 12 a 13%, uma taxa baixíssima em comparação não só com a OCDE, mas com o resto da América Latina. A gente tem uma diminuição da participação da manufatura, do setor manufatureiro no PIB, então nada disso aponta, né, muito pelo contrário, só mostra que o aprofundamento da dependência está em curso, apesar de um minúsculo crescimento econômico, apesar de uma taxa baixa de desemprego, ou seja, isso não significa que o Brasil está indo bem, né, sobretudo no momento de transição, ou seja, de que os atores, os países, né, tem o imperialismo aí num processo de luta aguerrida para se manter, né, como condição hegemônica, e a China, do outro lado, buscando ocupar esse papel, nesse momento é particularmente crítico o fato de que o Brasil não esteja completamente desarmado para enfrentar isso, a despeito, e acho que isso é interessante, a despeito de existir uma inteligência nacional que tenha vontade de construir um projeto de autonomia e soberania científica e tecnológica. E logo que eu comecei a escrever na carta, né, o segundo texto foi sobre o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Veja, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas foi uma instituição científica criada em 1949, ou seja, nesse período ali, né, da disputa pelos rumos do desenvolvimento nacional, né, de elevada politização da sociedade, inclusive dentro da comunidade científica. Um centro criado por José Leite Lopes, que acho que muitas pessoas aqui conhecem, né, um físico de ponta que estudou em Princeton e foi um teórico, além disso, da dependência científica e tecnológica, um defensor da soberania tecnológica no Brasil, cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas para dominar a física nuclear e, no limite, avançar num projeto de soberania nuclear, inclusive, né, criando
incluindo a possibilidade aí de um armamento nuclear como elemento de dissuasão, elemento de soberania. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas talvez seja o mais paradigmática instituição científica do Brasil hoje. Ela não tem dinheiro sequer para pagar sua conta de água e luz. Os pesquisadores lá usam seus próprios computadores para trabalhar. Os laboratórios temem ficarem sem energia elétrica e deteriorar uma parte dos seus instrumentos, né? A gente tem uma instrumentação muito precisa de microscópios, por exemplo. Um centro que, apesar de uma inteligência concentrada e altamente capaz, hoje está completamente desarmado, incapacitado de exercer sua função de ser um centro de pesquisa de excelência na física, que hoje, enfim, dentro desse paradigma eletroinformático, né, da microeletrônica, a física é uma das disciplinas mais importantes, né, ali nesse processo. Quando eu lancei o texto reivindicando ali, né, mostrando a situação do CBPF, não foram poucas as pessoas da comunidade científica brasileira que vieram me procurar falando, olha, ninguém fala sobre isso, né, o que está acontecendo, por quê, né? Então, me parece que há um sentimento dentro da comunidade científica brasileira, entre engenheiros, físicos, matemáticos e tal, de construção de um projeto soberano que não encontra eco, obviamente, dentro do governo federal. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia hoje, ele é deflacionado, ele é o mesmo orçamento de 2016. Vamos pensar, 2016, o ponto mais baixo do ajuste fiscal ali, né? Pós-impeachment, governo Temer, é o mesmo orçamento, 10 anos depois, a gente não conseguiu recompor, né, o governo não recompôs o orçamento já minguado, né, e sem falar das universidades federais, né, quando é só olhar ao lado. Uma forma de influir nisso é repolitizando esse debate, acho que dentro da comunidade, dentro dos pesquisadores do país, acho que esse tem sido meu mote, fazer com que essa herança que nós temos crítica dentro da ciência e tecnologia, do debate sobre a dependência e sobre a soberania científica e tecnológica, volte a fazer parte do debate daquelas pessoas que estão ali no laboratório. Acho que isso é recuperar os grandes temas, ou seja, o tema de um projeto, né, de uma transformação, de uma revolução brasileira, ou para aqueles setores nacionalistas, né, de um projeto nacional, passa necessariamente pelo tema da ciência e tecnologia. A esquerda perdeu essa capacidade de teorizar a respeito. Até porque, e eu digo perdeu a capacidade de teorizar a respeito, porque se você olha o debate pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 80, o tema da ciência e tecnologia ele é prioritário. Né? Dentro da teoria da dependência, por exemplo, Teotônio dos Santos dedicou aí 3 livros para tratar desse tema. Mas não só, mesmo nos setores não marxistas, né? A visão de que essas etapas que a gente chama de pré-produtivas, né, da pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnológico, eram a condição de domínio, era a condição de hegemonia produtiva. Isso atravessou tanto a esquerda quanto inclusive, setores que estavam aí disputando, formulando políticas para o imperialismo estadunidense. Esse tema era um tema central, né? Dentro do marxismo, eu acho que houve a perda dessa tradição crítica se deveu muito à vigência, à emergência das teorias sobre a sociedade da informação, sociedade em rede, sobre essa desmaterialização do valor, né? A ideia de que a sociedade da informação ela passa a ser a valorização passa a ser gerida por outros critérios que não a produção de mais-valia, que não o desenvolvimento do progresso técnico. Então, me parece que dentro do próprio marxismo, essa tradição foi se perdendo e outros temas foram ganhando espaço. A vantagem agora, e a vantagem do momento de transição de paradigma científico-tecnológico, é que esse tema se impõe, né? Não à toa está sendo tratado nos grandes meios, né? Porque esse tema se impõe como uma necessidade dos países centrais, obviamente, rebate aqui, mas eu acho que ele ganha uma nova percepção, né? E acho que cabe, né, à esquerda como um todo trazer esse debate para o centro, né? Para o centro das discussões, né? Dentro dos sindicatos, né? Quando digo repolitizar é isso, né? Repolitizar os quadros científicos, colocando-os dentro da política novamente, como um espaço que já ocuparam anteriormente, né? Que hoje não ocupam.